Bom dia, pessoal. 9 de junho, começamos aqui mais uma semanal, um bate-papo que traz o que é principal e o que é importante no mercado. Eu, Thiago Pedroso e o Rafael Wurzman, ambos sócios da Critéria, a gente toca aqui as mesas de offshore e renda variável. E a semana eu vou voltar a falar de uma coisa que toda semana eu estou falando, né? Que é o Boletim Focus, né? Antes a gente não trazia muito, mas essas últimas semanas que passaram, eu acho que vale salientar aqui como o mercado vem revendo as projeções. E aqui no Brasil, especificamente, positivamente. Então a gente está vendo aqui o IPCA sendo revisado de novo no último Boletim Focus que saiu na segunda-feira. E aí, só para deixar mais claro, o que é o Boletim Focus? O Boletim Focus ele pega as expectativas dos principais agentes de mercado sobre os dados econômicos. Então, eles vão pegar lá os analistas, bancos, gestoras e pegar o que eles estão prevendo para inflação, PIB, câmbio e outros dados econômicos. Então, é interessante aqui que o IPCA já está na última revisão em 5,69% e o PIB já está apontando 1,68%. Mas a gente deve continuar vendo essas revisões porque o IPCA que foi divulgado agora, eu vou falar um pouquinho dele, ele foi muito positivo, então veremos provavelmente mais quedas de projeção no IPCA, já tem casa falando que o IPCA pode fechar esse ano dentro da meta do governo, não era a expectativa, né, a gente tem uma meta de 4,75, está 5,69, mas já tem casa falando, e o PIB também já tem casa revisando para mais de 2% do PIB brasileiro. E aí, essa semana, o que tivemos aqui que mexeu o mercado bastante, né? O principal dado da semana no Brasil foi o IPCA, o índice de inflação que está todo mundo de olho para saber quando que esses juros, esse bendito juros começa a cair, né? E o IPCA ele veio melhor do que o esperado, ele caiu 0, ele subiu 0,23%, o consenso do mercado era 0,33%. Interessante aqui, né, que a menor expectativa do mercado era 0,24%, ou seja, o IPCA veio menor do que a melhor projeção possível. E o que ajuda bastante é o dado que a gente olha do núcleo de inflação, que também mostra uma boa desaceleração, assim como o índice de difusão. Então, eu subi aqui um gráfico que mostra aqui o IPCA desacelerando, a gente está vendo esse movimento sendo mais intenso, isso distribuído, né? A gente vê agora o setor de serviços mostrando desaceleração, então é positivo, porque era um ponto que o Banco Central bateu bastante. E aí, eu estou subindo agora um gráfico aqui mostrando que, e aí, quem sou eu, né, para falar, o Banco Central, ele tem muito a ver com essa queda da inflação, ele fez um baita trabalho, mas ao mesmo tempo ele está tendo uma baita ajuda de fatores externos, principalmente commodities, né? Então a gente viu a queda do preço de petróleo, que agora o governo fez cair lá 10% o preço de combustível, isso que está começando a bater nos índices. Eu já venho comentando algumas semanas, né, que isso ainda vai acontecer ao longo, porque a gente já tem essa prévia no IGPM. O IGPM pega antes os movimentos que acontecem no IPCA, e o IGPM já está em deflação já faz algum tempo. Então, esse gráfico aqui mostra como que a inflação está nos outros países da América Latina. Então, a gente vê que não é só um fator aqui local. O Brasil talvez tenha uma desaceleração mais rápida por um bom trabalho do Banco Central, mas a gente vê que a inflação no México, no Chile, vem desacelerando rapidamente também, assim como Colômbia e outros países da América Latina também conseguimos enxergar isso. E E até, aí, um outro Pedroso, importante, vai lá, Wurzman. não, eu tenho a impressão que isso eventualmente vai começar a acontecer nos mercados desenvolvidos, né? Enfim, o Brasil, esses países latino-americanos estão na frente nesse aperto de ciclo monetário. A gente começou a subir os juros em março de 2021, os Estados Unidos começou a subir os juros em março de 2022. Né? E é engraçado Exato. que na entrada desse ano, né, em janeiro, qual que era o consenso de mercado? É uma desinflação gradual, né, principalmente para a América Latina, porém com uma economia mais fraca. Né? E esse consenso ele vem de fato, né, se alterando através dessas revisões de PIB, inflação que você muito bem comentou. E isso tem feito, né, o local voltar a ser comprador, né, Pedro? Eu tenho visto várias cartas de fundos, né, até da própria Legacy, estava bem pessimista com o Brasil, e eles zeraram o short em bolsa, né? E enfim visam aí esse início de ciclo de corte no segundo semestre. Até aproveitando, né, você falou, eu ia subir exatamente um gráfico mostrando esse movimento de alta de juros do Brasil lá atrás. Então, o Brasil foi o primeiro a subir os juros e o que foi mais agressivo na alta, né? O nosso juros ele foi muito mais para cima do que os outros países. Esse gráfico ele mostra bem isso, principalmente quando a gente compara com outros países emergentes, mas mais ainda quando comparamos com os países desenvolvidos. Então, fica muito claro que o Brasil foi na frente nessa visão e aí modéstia à parte, a gente conhece muito bem de, né? O Brasil conseguiu
nosso Banco Central lá atrás antes do que todo mundo. Aí fica a critério de cada um fazer esse julgamento, se o movimento foi exagerado ou não, enfim, do movimento de alta de juros, já que ao mesmo tempo a gente vê os juros do Brasil muito acima da média, mas provavelmente a gente também deve ser um dos primeiros países a começar a cortar juros. E aí o mercado começa a colocar isso na conta. A gente viu nos últimos dias o Ibovespa subir forte, principalmente depois de dados de inflação, então essa semana a gente está com o Ibovespa subindo 4,26%, dólar caindo 1,66%. E o dólar, eu vou subir aqui um outro gráfico que mostra um pouco por que o dólar está caindo, né? Que vai além das condições internas, mas vai muito por conta da balança comercial. A gente já comentou na semana passada, a balança comercial do Brasil vem sendo super positiva, carregado pelo agro principalmente, mas isso é ingresso de dólares no Brasil e vem puxando o preço do dólar para baixo, que hoje já está ali querendo perder os R$4,90. E aí esse mesmo gráfico que eu subi... Já perdeu até, Pedroso. 4,87 aqui na minha tela, o dólar no momento, 4,80. Caindo 1%, na contramão do mundo, né? Porque o dólar index, né, que é o dólar versus o euro, principalmente, o pound e o yen, está subindo 0,1. Então, esse gráfico que eu subi aqui é do ex-estrategista do JP Morgan, e aí ele inclusive comenta aqui que o preço justo do dólar é R$4,50, né, Rafa? Então, lembra aí da nossa aposta para o final do ano de R$4,50? A gente não pode dar recomendação aqui, pessoal, a regulamentação nos impede, mas mesmo assim a gente gosta de colocar nossas convicções aqui à mesa, como a gente pode expressar a nossa opinião, né, Pedroso? Pô, se impedirem a gente de fazer isso, enfim, ficaria chateado. Mas essa questão do dólar a 4,50, enfim, maravilhoso se chegar lá, né? Acaba que o recurso do brasileiro médio hoje, predominantemente está no Brasil, né? A gente não tem muito essa educação, né? Enfim, esse gatilho de diversificar patrimônio, igual os países mais desenvolvidos. Eu acho que é uma questão até bastante relacionada, né, ao desenvolvimento educacional de cada país. Mas, enfim, pessoal, será que não vai deixar saudades esse dólar, né? Eu acho que é muito maior essa questão do asset allocation no exterior, né? Não é simplesmente uma questão de câmbio. Tem que tomar muito cuidado, Pedro, o que a gente tem visto bastante são as narrativas do momento, né? Onde eu quero chegar? No começo do ano, qual que era o consenso? Pô, short bolsa americana, vamos entrar em renda fixa, né? Começar a alongar duration, porque o início de queda de juros vai vir, a economia vai entrar em uma recessão, a gente vai ver um fechamento de curva, long China, reabertura pujante e short dólar, né? O que aconteceu até agora? S&P sobe 13% no ano, né? Enfim, já estabeleceu, né, do piso que fez em outubro do ano passado, enfim, para a máxima que está formando hoje, nos 4.300 pontos, uma alta de 20%, né? Então, é um novo bull market. Renda fixa americana sobe 2% no ano, muito menos que a bolsa, né? Completamente fora do consenso do sell side. China, a pior bolsa do mundo, praticamente, né? Caindo, acho que 5%, 6% no ano, aí tem que checar, né? E o dólar, né, medido pelo índice do dólar, não dólar versus real, que é um caso à parte, sobe 1%, né? Então, é muito difícil estar seguindo esses cavalos das vezes, né? Essas narrativas que vão aparecendo. O bacana é se fazer um asset allocation a longo prazo, né? Rebalanceamentos frequentes, enfim, acaba que é sempre o momento de algo, né? Era momentos bons no começo do ano, agora é o momento da bolsa, e aí a gente vai sendo o rabo do cachorro, né? Seguindo essas coisas. Exatamente, aí você entra no outro ponto, você acabou tirando da minha boca as palavras, né? Porque eu estava falando do dólar, e aí mais uma percepção do lado econômico, mas isso não exclui o fator de você ser obrigado a investir fora do país. Eu queria mostrar três dados interessantes, né? O primeiro é uma matéria do Wall Street Journal que mostra como o Brasil está se desindustrializando. Então, por mais que a gente tenha um momento positivo no curto prazo, nosso futuro ele é meio nebuloso com as condições que a gente tem na mesa hoje. Então, essa matéria é interessante, né? A gente está vendo a força do agro, mas o agro é um setor que, embora seja muito importante para o país, e aqui, excluindo qualquer crítica especificamente do agro, a questão não é o problema do agro, a questão é a falta de investimento, a falta de política para indústria e tecnologia principalmente, né, educação. Mas o setor agro, no geral, ele sozinho carrega a economia brasileira, mas ele é um setor que gera empregos com baixa qualificação, com baixo salário, e que você acaba exportando a matéria bruta, né, a matéria primária ali. Então, isso é um dos pontos que é uma visão de longo prazo do qual você obrigatoriamente precisa olhar o investimento exterior. Eu queria mostrar outros dois dados aqui. O primeiro, né, e aí mostrando a importância de investir no exterior. A gente está num momento positivo hoje, mas a diversificação é muito importante. E aí mostra aqui
dentre as 22 pessoas mais ricas do mundo, 15 são dos Estados Unidos. E dentre as 15 maiores empresas em valor de mercado do mundo, 13 são americanas. Então, por mais que a gente consiga ter uma visualização no curto prazo positiva para o Brasil, e é inegável que sim, a gente está num momento muito bom para o Brasil, a diversificação no longo prazo é muito importante. Você não tem como você não estar posicionado num país desse, que no longo prazo, com inteligência artificial, do que acontecer, vai ser muito importante para os seus investimentos. Então, essa é a mensagem final que eu queria deixar aqui, né, em relação ao Brasil. Daí, Pedro, e aí, só por fim, eu queria adicionar, voltando aqui ao otimismo com o Brasil, eu vou subir aqui uma tabelinha da Bloomberg que mostra as principais bolsas do mundo, entre ela e Ibovespa, tá? O Ibovespa, ela é uma das principais bolsas do mundo, ela está ali entre 16ª maior bolsa em capitalização de mercado. E o Ibovespa hoje tem um dos menores preço-lucro e um dos maiores dividend yield projetado. Então, mesmo com o movimento de alta recente, a nossa Bolsa brasileira ainda está muito barata. A gente comentou alguns calls atrás, né, que o Brasil é a bola da vez, e eu acho que ainda continua sendo. A gente deve ter um momento positivo aqui para emergentes no geral, e o Brasil está muito bem posicionado para surfar isso. E aí eu termino aqui a parte de Brasil, Rafael. Vamos lá começar Estados Unidos. Você já comentou aqui do S&P batendo agora bull market, subindo 20% aí das mínimas. Perfeito, Pedroso. E até foi onde subir aquele índice do medo da ganância, né? O mercado começa a ficar mais ganancioso, né? Esse é um índice medido pela CNN. Ele utiliza várias variáveis, né, para chegar nesse indicador final. E no começo do ano a gente viu um pessimismo, né, no mercado. Hoje a gente já vê, né, um certo otimismo, o que vem formando aí, enfim, apostas em calls bastante volumosas, né, através do put call ratio. Tá vendo que o Pedroso, antes de começar aqui, tem muito mais pessoa apostando que o índice vai subir do que de fato ele vai cair, né? E o eu vou subir aqui o índice. Perfeito. E aí, só para deixar claro, o que é o índice de put call ratio, né? A put, basicamente, é quando você compra para se proteger de forma mais simplificada, e a call, normalmente, você está comprando, apostando na alta do mercado. Então, você pega o volume de negociação, divide uma pela outra, ela vai dar um ratio, um índice. Quanto menor esse índice, menos o mercado está preocupado com queda, menos ele está comprando put. Né? E é o movimento atual, o mercado está naquele movimento de ganância, né? Ele está muito pouco se preocupado com proteção, porque está todo mundo achando que o mercado vai cair. Normalmente é nesses momentos que a gente tem ali um movimento depois de correção, e normalmente é esses momentos melhor. Isso geralmente está no mercado mais pesado, né, Pedroso? Enfim, acaba que essa mensagem. E o VIX também está abaixo de 14 pontos, pessoal. A última vez que a gente viu o VIX abaixo de 14 pontos foi em fevereiro de 2020, antes da pandemia, né? É impressionante, né, o que o mercado ficou complacente, como a Bolsa, né, tem feito altas consecutivas. A gente está fechando a 4ª semana de alta consecutiva para a S&P, a 7ª semana de alta consecutiva para a Nasdaq, né? E, de fato, essa semana, enfim, não teve grandes oscilações lá fora, está um mercado bem comportado, eu diria assim, até por parte da ausência, né, de grandes indicadores macroeconômicos e de dirigentes do Fed, né, que vinham falando ao longo das últimas 2 semanas. Essa semana a gente está no blackout period, né, o período de silêncio. Por quê? Porque vai ter reunião ali dia 14, quarta que vem, né? Um dia antes, dia 13 da semana que vem, a gente vai ver a divulgação do CPI, referente ao mês de maio. Tá? Hoje o mercado aposta que o Fed vai manter os juros, né? Um consenso aí de 75%. E a alta no mês de julho, enfim, está bastante duvidosa, né? Ainda as apostas são majoritárias, né? A curva implícita de juros especifica isso com 51% de probabilidade. Né? Então, bem dúbio se o Fed, né, de fato vai dar mais 25 ou vai manter essa pausa e iniciar esse ciclo de corte no final do ano ou começo do ano que vem, como o mercado hoje entende. Pedroso, 2 anúncios, né, que surpreenderam muito o mercado essa semana. Banco do Canadá tinha pausado a alta de juros, né, em janeiro, fevereiro, agora eu esqueci. Retomou com 25 pontos. Só 1 em cada 5 economistas esperavam que eles iam de fato entregar mais uma alta. Mesma coisa aconteceu com o Banco Central australiano, que depois de uma pausa de 4 meses, retoma o seu ciclo de aperto monetário. Isso por parte de núcleos de inflação ainda bastante resilientes e um mercado de trabalho muito apertado. A gente teve 2 dados essa semana, tanto na segunda-feira como na quinta-feira, que ajudaram a consolidar a expectativa de manutenção de juros nos Estados Unidos. Segundo, a gente viu o ISM de serviços, né? Como se fosse um PMI, né? Ele mede a temperatura desse setor, né, temperatura econômica. E se você olha, né, as subcategorias do índice, né, empregos gerados, preços pagos pelos gerentes de compras e por aí vai, tudo bem abaixo do esperado. Né? A expectativa de uma leitura de 52 veio próximo de 50. Né? Então caiu igual uma luva
enfim, do Banco Central americano. E ontem tivemos pedidos de seguro-desemprego vindo bem acima do esperado, expectativa de 230 mil, veio na casa de 260 mil, que mostra, né, que o mercado de trabalho está começando a se afrouxar. E a gente conseguiu ver também indícios quanto a isso no último payroll, né, que é a folha de pagamentos dos Estados Unidos. Muitos empregos foram criados, mas a taxa de desemprego subiu. Por quê? Porque tem mais pessoas buscando empregos, né? Essa oferta de mão de obra vem subindo lá fora, o que em tese deveria aliviar as pressões salariais, que ainda seguem bastante altas, tá, pessoal? Quanto ao cenário macroeconômico, é isso. Semana que vem vai ter bastante indicador, reunião do Fed, do Banco Central Europeu, e também uma coisa muito importante, né? A gente resolveu o impasse sobre o teto da dívida pública nos Estados Unidos, mas o que vem a seguir é que o Treasury, né, comandado ali pela Janet Yellen, o Tesouro Americano, vai emitir até o fim do ano cerca de $1 bilhão, se não me engano, Pedroso, $1 trilhão, 1,3, né, até, para ser exato, de novas dívidas, isso através de leilões. O que o mercado está preocupado? Que esse excesso de Treasuries no mercado pode criar, né, uma pressão altista para os rendimentos da curva de juros, né, para os yields, né? Tudo é baseado em oferta e demanda, pessoal. Se tem mais oferta que demanda, enfim, a consequência é clara, tá? E hoje a gente vê que os bancos centrais de diversos países, né, estão diversificando suas reservas para fora do dólar, né, comprando ouro, até montando um pouco de participação ali no yuan, né, nada muito expressivo, mas é uma tendência, tá? E o Fed está engajado num programa de venda de títulos públicos, que é o aperto quantitativo, o QT, diferente do que ele fez na última década, que foi o QE, né? Sempre quando tinha Treasury no mercado, o Fed é o que a gente chama de buyer of last resort, né? O comprador ali, se precisar, enfim, de uma ponta, né? A gente não deve ver isso, porque o Banco Central está batalhando a inflação. Então, a dúvida que fica, será que essas emissões de novos Treasuries vão drenar a liquidez no mercado? E qual seria o impacto disso referente à curva de juros? Veremos, tá? E Pedroso, saindo um pouco aqui desse âmbito macroeconômico, queria trazer um pouco de esportes aqui para vocês, né? O que a gente viu? Acho que é importante comentar. O golfe hoje, né? O esporte mesmo, ele é saudita. Os sauditas compraram a PGA, né? Que é a Professional Golf Association, que é a liga americana e referência mundial, né? Eles fizeram uma aquisição, injetaram $3 bilhões. O presidente do Fundo Soberano vai ter uma cadeira executiva ali no conselho da PGA. E lembrando que os sauditas, né, de fato, começaram uma liga própria de golfe, que é a LIV, em 2021. Eles estão engrenando, né, nessa frente esportiva, querendo diversificar ali os seus setores, as suas indústrias, para fora somente do petróleo, né, turismo, esporte, enfim, eles querem atrair capital e gerar receita em diferentes frentes, verticalizar a sua economia, tá? Outra coisa importante, o Messi recebeu uma proposta de $400 milhões. O Messi, o melhor jogador do mundo, argentino, ganhou a Copa ali, todo mundo sabe. Para ir jogar num clube na Arábia Saudita, em Riad, que é a capital, né? Ele negou essa proposta, $400 milhões por ano, hein? Para ir para o Inter de Miami, né? Por mais ou menos 150 milhões. E, de fato, ele comentou que não foi o dinheiro, né? Enfim, se fosse dinheiro, ele ia para a Arábia Saudita. Ele quis ir para Miami por questões pessoais, familiares. Mas o que chama atenção é que a Apple, através do Apple TV, comprou, né, o direito de transmissão da Liga de Futebol Americana, né? Então, para você ver os jogos, tem que comprar o Season Pass, que vai diretamente para a Apple. O Messi vai ganhar uma fatia dessa receita gerada, né? O Messi também vai ganhar uma fatia da receita gerada através das vendas das camisetas, né? Que é a Adidas, que manufatura e de fato, enfim, patrocina, tá? Então, o Messi vai, enfim, ganhar bastante royalty aí, de coisas terceiras, né? Parecido com o que o Michael Jordan, né, fez ali com o Air Jordan da Nike, e diversos atletas vêm fazendo ao longo dos anos. Curiosidade aí para vocês, galera. Legal. Eu queria te fazer uma pergunta, Rafa. Vai lá, Pedro. Na semana passada a gente falou do lançamento do headset da Apple. Opa, e saiu essa semana. O que você achou e o que o mercado achou? Pedro, eu fiquei com medo. Tá? Eu fiquei com medo não porque eu acho que a Apple vai sangrar, eu não acho que vai ser um sucesso. Eu fiquei com medo pela implicação disso quanto aos efeitos sociais e econômicos, né? Olhando à frente. Até subindo aqui a imagem, né? Bem-vindo ao futuro, pessoal. Olha aí o iPhone na cara nossa, né? Enfim, de fato, guiando nossas decisões, tomando nossa atenção. Eu fico me perguntando, Pedro, o que vai acontecer com os birth rates, né? Enfim, como é que fala isso em português? Os novos nascimentos. Agora eu me confundi. Birth rate, enfim, vocês entenderam, né? O pessoal vai interagir muito menos, né?
enfim, dá para fazer todo dia. Realidade virtual, realidade aumentada, não sei. Mas de um ponto de vista do mercado de equities, o mercado, enfim, não gostou tanto assim, tá, pessoal? Logo quando saiu ali, na segunda ou terça-feira dessa semana, o Vision Pro da Apple, que vai custar $3.500 e vai começar a ser vendido somente nos Estados Unidos a partir do ano que vem, a Apple estava subindo mais ou menos 2% e fechou o dia caindo 1%. E essa pressão vendedora veio logo após o anúncio do headset, né? Que eles fizeram um evento ali que durava horas, né? E aí agora a gente tem a Apple entrando nesse mercado, né? O produto mais expressivo desde 2014, foi quando a Apple entrou no mercado de relógios através do Apple Watch, e o competidor direto é o Facebook, né? Mas o Facebook tem um headset que custa $500. A Apple vai entrar num price point ali de $3.500, né? Lógico que a Apple, eles tornam luxos em necessidades, né? Por isso que é a maior empresa do mundo, né? Enfim, eles naturalmente têm um marketing, um status e um produto que permite uma precificação acima da média e gera ainda muita inelasticidade na demanda. A gente vai ter que aguardar, Pedro. Você tem alguma opinião clara aí? Acha que é o futuro? Qual que é o seu feeling? Eu acho que ainda está muito longe de ser uma tecnologia tão disruptiva assim, embora seja impressionante o que eles criaram, mas é o caminho, né? O caminho tá se formando para que no longo prazo, até porque hoje, se você for olhar o preço que é cobrado no headset dela, R$17 mil, se você for converter aqui sem imposto, né? Se fosse no Brasil com imposto, acho que já iria para uns 30. Eu acho que é um preço muito alto para você ter. Um preço muito alto para você conseguir ter uma demanda tão alta assim para isso. Mas no longo prazo, a tendência é que o custo caia e que a tecnologia melhore e que a inteligência artificial ligado nisso pode fácil mudar muita coisa. Não acho que tão no curto prazo assim. Uma curiosidade aí para você, Pedro. O Tim Cook não usou a palavra inteligência artificial ou AI nenhuma vez ao longo da sua apresentação, né, que ele fez, introduzindo os novos produtos. Ele não usou a palavra nenhuma vez. Por que isso? Pô, no meu entender, jogada de marketing pura, né, tirar o hype associado a essas nomenclaturas, né, que as empresas vêm falando nos earnings calls e focar no produto, né? Usou palavras como machine learning, usou, enfim, derivados ali de inteligência artificial, mas não diretamente a palavra. Me chamou bastante atenção, né, quis compartilhar com vocês. Até que a gente está falando sobre empresas, você viu o que a Tesla está fazendo, Pedro? Chegou a ver o acordo que eles fizeram com a General Motors essa semana e mês passado com a Ford, ou não? Não, da Tesla? A Tesla, eles têm as maiores estações, né, de carregadores dos carros elétricos. Sim. Né? São mais ou menos 12 mil estações espalhadas ao redor dos Estados Unidos. Eles fecharam um acordo com a Ford mês passado e com a GM esse mês, onde os carros elétricos das competidoras, né, vão poder usar suas estações. Né? Então, eles vêm se segmentando, de fato, como, enfim, o rei da infra, né, de veículos elétricos nos Estados Unidos. A ação da Tesla está subindo 5% agora, sexta-feira, dia 9 de junho, né, muito por parte desse acordo que foi firmado ontem no After Hours. Né? E Pedroso, acho que da minha parte é só. Semana que vem a gente vai ter bastante coisa para falar. Vamos deixar mais curtinho esse aqui, para o pessoal também não se entediar. E voltaremos em breve, né, galera? Deixem aí o seu like, por favor. Enfim, papo blogueirinho aqui. Comentários também muito bem-vindos. Se inscreva no canal da Critéria, ajuda demais a gente. Assim que o YouTube reconhece o conteúdo e consegue compartilhar com pessoas que têm o mesmo interesse, né, que nós, que é de fato o mercado financeiro e todas as suas derivadas e conotações. Pedroso, vai fazer churrasco aí hoje ou não? Hoje, mais à tarde, vai ter um churrasquinho para emendar, já aproveitar o feriado. Mas é isso, pessoal. Eu também deixo o meu ótimo final de semana para todo mundo. Sexta-feira que vem estaremos aqui de novo, neste mesmo canal e neste mesmo horário. E é isso aí. Tchau, tchau, Rafa. Bom final de semana para você também. Valeu, Pedro Alas. Tchau, tchau, galera. Grande abraço. Tchau, tchau.